Alegria, mais um Pílulas do Despertar, nosso boost de informação de qualidade toda segunda, quarta e sexta, 15 minutinhos só pra gente se alimentar aí de coisa boa pra fazer um dia maravilhoso, hoje quarta-feira, pra gente fazer uma quarta maravilhosa, fazer um resto de semana maravilhoso. Bom dia, Carla! Então, a gente vai falar hoje sobre proteção e despertar. A gente não demora a começar, porque só 15 minutinhos, muito rápido. Então, bora lá para o nosso tema. Proteção e despertar hoje, porque a gente sempre, ouve falar, olha, se está acontecendo muitas coisas com você, quem sabe você está precisando de uma proteção, algo nesse sentido, né? Então, quando a gente fala de proteção, a gente entende que é algo que vai trazer pra gente uma barreira contra influências que a gente não quer receber. E aí, existem várias formas da gente fazer efetivamente essa proteção, vários instrumentos que podem ser utilizados aí para ativar, vamos colocar dessa forma, essa proteção. Existem as pedras, existem alguns comandos, existem várias formas disso acontecer. Só que quando a gente vai entender e trabalhar a questão do despertar, que tem essa conexão com que a gente vem trabalhando aqui, o movimento do despertar, ele gera essa ampliação do campo de visão para você ver mais possibilidades combinatórias, a elevação da vibração, Então, isso tudo é efetivamente o que precisa para a gente fazer esse movimento despertar, o salto quântico, Como a gente já falou aqui várias vezes. Esse movimento do salto quântico que vai fazendo com que você acesse cada vez mais frequências, níveis vibracionais, onde você quer estar. Então, aí que está o ponto. Onde você quer estar. Não tem certo, não tem errado, não tem que, nada. Então, assim, eu tenho que estar no nível tal, eu tenho que estar... Não, você não tem que nada, entendeu? Você não tem que nada. Então, o que acontece? Quando a gente fala dessa questão do despertar, primeiro é você ter consciência de onde você quer estar, em termos frequenciais e em termos vibracionais, Então, estabelecida essa consciência, você vai fazer o seu movimento para chegar e permanecer onde você quer, Então, chegar, permanecer. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Luciana. Então, chegar e permanecer onde você quer, tá certo? Aí, o que acontece? Quando a gente fala da proteção, nosso movimento dessa mudança, de nível frequencial, que seja, esse movimento pode ser influenciado. Por quê? Porque lembra que a gente comentou que a tendência é que você seja puxado para se manter ali naquele nível vibracional que você estava antes? Porque para que você vai, dar um salto quântico e gastando energia? Para quê? Você fica onde você está mesmo, que não precisa gastar energia. Fica no seu status quo. Bom dia, Érica. Então, fica ali no status quo, É muito menos desgastante. Realmente gasta menos energia. Você gasta energia fazendo esse salto para depois você se estabilizar nesse nível vibracional e frequencial que você quer. Então, podem haver movimentos externos a você que estão tentando influenciar você a não fazer este salto. A você, inclusive, muitas vezes até descer mais, na escala vibracional. Só que, aí vem a questão das proteções, Olha, então, tem alguma coisa influenciando você, que você quer vários termos utilizados. Vamos fazer uma proteção. Só que, prestem atenção, quando a gente entende o que nós somos, o que é essa questão do nosso campo eletromagnético, das vibrações, das frequências, fica claro pra gente que não existe a possibilidade
não existe a possibilidade, bom dia Josi, bom dia Cris, de a gente receber uma influência em que nós não estamos alinhados vibracionalmente, frequencialmente. Então, e aí, gente, isso acontece nos buraquinhos. Como assim, Liv, isso acontece nos buraquinhos? Isso vai acontecer em momentos, porque esse processo de despertar, a gente tem que estar sempre atento, consciente das nossas emoções, principalmente, que é o nosso termômetro vibracional frequencial. E é olhando para isso e nos atentando a isso que a gente vai conseguir também ver onde a gente abriu um buraquinho ali e conectou com uma frequência mais baixa do que a que a gente quer. Quando a gente abre um buraquinho e conecta com a frequência mais baixa do que aquela que a gente quer, bom dia, Leandro, a gente, então, estabelece a conexão com aquele nível. E aí nós recebemos, sim, as informações que estão vibrando ali naquela frequência. Percebem a questão? Nós estamos recebendo informações dos níveis vibracionais em que nós estamos. E aí, bom dia, Vânia, quando a gente, então, estabelece um buraquinho, né? Deixa o buraquinho abrir de níveis vibracionais mais baixos do que o que a gente quer estar, a gente vai receber informação desse nível vibracional. Lívia, como é que eu sei que eu abri um buraquinho? Ora, quando a gente pega, porque tá guardado ali, depois eu mostro para vocês. Quando a gente olha lá na escala Hawkins, fica muito claro isso. Se você tá vibrando em emoções, né? Ou seja, vibrando em emoções significa o quê? Se você tá sentindo medo, se você tá sentindo, né, esse desespero, isso mostra que você está vibrando ali naquela frequência mais baixa e tá abrindo um buraquinho. Você vai se conectar a informações daquele nível. Então, quando a gente fala de proteção, existem os instrumentos que nos auxiliam, como eu já falei aqui. Existem os instrumentos, mas a sua maior proteção é o seu movimento vibracional. O seu movimento vibracional, ele claramente vai conectar você com o que você quer. E aí a gente está falando, Lívia, então eu quero conscientemente. Aí que está o ponto. A gente tem que trazer isso à consciência. Se eu abro esse buraquinho, sim, conscientemente eu estou abrindo esse buraquinho para vibrar em outro nível frequencial que não é aquele que eu quero estar. Assim como eu abro o buraquinho para eu dar o salto quântico também. Eu faço esse movimento. Eu abro esse buraquinho para dar o salto quântico. Então, eu também abro o buraquinho para me conectar com variadas frequências. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, não importa muito o lugar que você está, né? Importa como que você está energeticamente, né? Em termos de vibração e tudo mais. Então, a gente já viu aqui que sim, o ambiente ele vai te gerar estímulos para te influenciar. Então, isso aí você já pode ficar atento. O ambiente vai gerar estímulos para te influenciar. Agora, se permitir influenciar é uma escolha sua. Se permitir frequenciar e vibrar naquilo é uma escolha sua. É isso que o despertar traz pra gente, essa consciência das nossas escolhas a todo momento. A todo momento. Mesmo que a gente ainda não esteja com essas escolhas no nível consciente, nós estamos fazendo as escolhas em nível inconsciente. Então, o despertar traz essa clareza pra gente. E aí, quando a gente fala de proteção e despertar, o foco é estabeleça o nível vibracional que você quer estar e abra-se, né? Esteja pronto para receber as informações desse nível vibracional.
e fazer a sua seleção. Bom, então essa é a forma que melhor a gente consegue, né, estabelecer uma proteção pra gente. Mas é claro que neste processo que nós estamos do próprio despertar, na nossa condição humana, humanizada, muitas vezes a gente precisa sim dos instrumentos. Muitas vezes até os instrumentos nos auxiliam a manter essa vibração elevada. Então, o que eu falo de instrumentos? A gente tem o nosso próprio artefato que a gente cria, né? Nós criamos o nosso próprio artefato. Eu vou colocar a palavra plasmando porque não veio uma outra melhor para mim aqui agora. A gente tem coisas externas, tipo, né, pedras, orações, mantras, vamos dizer assim, né, mantras, movimentos, simbologias. Isso tudo são instrumentos que nós, na condição humana, usamos para auxiliar nesse processo. Por quê? Porque para nós, aquele objeto, ele faz sentido, ele carrega algo que nos diz que gera proteção. Então é muito mais uma questão daquilo fazer sentido pra gente do que efetivamente ter o poder, percebe? Ah, Lívia, mas as pedras têm, sim, as pedras elas têm vibrações, né? E aí quando a gente se conecta com as pedras, a gente se conecta às vibrações da pedra. Também elas são amplificadoras dessas vibrações, né? Amplificadoras de sinal. Então, potencializa. Se eu me conecto com uma vibração elevada e potencializa, então aquilo me auxilia a manter aquela proteção, né? Aquele nível vibracional frequencial. Então, aqui, o que a gente tem que entender é a proteção nada mais é do que a criação, seja de um campo vibracional específico, ou a manutenção, a sua manutenção de um nível vibracional específico que vai se alinhar com o que você quer, né? De luz, de amor, de alegria, de prazer, que seja. Então, a gente entender isso, que qualquer instrumento que a gente use também está ali trabalhando um campo vibracional, um nível vibracional, um nível frequencial. E a gente sabe, né, que dependendo também do instrumento, ele não vai fazer milagre. Então, não adianta você estar com o instrumento, mas ficar o tempo todo abrindo buraquinhos para conexões de baixa vibração, se não é o que você quer, né? Eu sempre deixo isso claro aqui, porque cada um define o que quer e tá tudo certo, porque não tem certo, não tem errado, por aí vai. E aí a gente, então, agora eu vou trazer o exercício, né? Chegando aqui ao final, eu vou trazer o exercício, que primeiro você precisa identificar no seu dia a dia, quando você tá abrindo buraquinhos, né? Onde você abre esses buraquinhos? Em quais momentos que você acessa emoções que são de baixa vibração e você quer manter uma vibração elevada? Então, identificou isso? Da próxima vez que vier uma situação semelhante, você vai se exercitar, ou seja, vai se forçar a não acessar aquela emoção. Porque, como eu já falei aqui, nenhuma situação vem com emoção. Quem coloca emoção nas situações somos nós. Então você vai procurar, bom dia Vanessa, você vai então procurar colocar, né, identificar esses buracos, definir então uma nova emoção para quando aquela situação acontecer. E aí você vai começar a fazer isso no seu dia a dia e vai perceber, em termos de sentir, a proteção que se começa a fazer no seu campo. Não tem problema você usar os instrumentos também, mas é um exercício do despertar, tá certo? Gratidão a quem pôde estar ao vivo aqui comigo, que a gente faça uma excelente quarta-feira e namastê! A energia divina que habita em mim, saúde a energia divina que habita em você. Até mais!